hoje, trazendo aqui o Ronaldo Velho Bueno, já de imediato. Ronaldo, que coisa, hein? 11 horas, 11 minutos, de o dia 7 do mês 7. De 25, e 25, 2 mais 5 é 7, né? Meu Deus! Muito bom dia! Chega, Ronaldo. Vamos jogar no bicho Me 777. Me assustei agora. Até tomei um susto agora. Não tinha nem pensado nisso, é verdade? 5 mais 2 dá 7. A gente começou bem hoje, né? Quando a gente começa a enxergar coisa, começa a enxergar de tudo, né? Daqui a pouco né? eu vou lá fora, vou olhar uma nuvem que tem alguma... O formato do uma número pomba, 7. o número 7, alguma coisa assim. Não sei nada, não sei se significa alguma coisa, mas me chamou a atenção. 11 do 11, do dia 7 do mês 7. Muito bem. Ok, acabou por aí. Muito bom dia. Acabou por aí nossa analogia. É sempre bom começar a semana aqui contigo, com os ouvintes, vendo essas coincidências aí no calendário, né? Só dizem que não há coincidências, né? Pois é. Tudo na vida não há coincidência. Mas, ok, nós vamos falar sobre um outro tema. Isso aqui foi só para uma brincadeira, chamar a atenção, assim como a gente quando, sei lá, compra uma roupa vermelha e começa a observar que muitas pessoas estão usando vermelho, você está planejando comprar um carro. Já me aconteceu isso, Ronaldo, de, sei lá, ter um carro azul e começar a olhar, nossa, como tem carro azul em Caxias, nunca tinha reparado. Começa a prestar atenção, né? Começa a prestar atenção nas coisas. E daí começa a ver os padrões, né? Nossa, se repetindo. Eu também gosto. Eu comunicação gosto de visual, Eu né? gosto. Aliás, hoje de manhã, Ronaldo, não tem nada a ver com o assunto, embora, né? Tem uma pessoa que não é muito famosa no TikTok. Cheguei a mostrar para o Daniel. Deve ter 3 mil seguidores, que a gente sabe, né? Que o TikTok é uma plataforma que ou você não é ninguém, ou você tem muitos. Milhões. Muitos. É um negócio, é um fenômeno, né? Eu sou das pessoas que só existo lá, não sou ninguém, né? Mas gosto de olhar o que está acontecendo, até pelo nosso exercício de profissão. E tem uma dessas pessoas que deve ser uma conta bem recente. Eu suponho que seja da Tailândia, né, pelo contexto, pela paisagem, não é traduzido, né? Porque obviamente eu não entendo a linguagem asiática, mas certamente deve ser da Tailândia. E eles usam uma música, sempre a mesma música, para temas diferentes, que basicamente é um pai cozinhando para os seus filhos. Basicamente, o conteúdo desse canal, desse perfil, é isso. E não tem descrição. Então, tu não sabe a que veio. Tu não sabe para que serve aquele conteúdo, mas basicamente é isso. Não tem muitas publicações. E eles usam, olha que fenômeno, sempre a mesma música. Que é uma coisa que chama atenção, né? Você normalmente vai com músicas diferentes. Lá o conteúdo muda, mas a música, a trilha é sempre a mesma. Para nós que somos de semiótica, né, da comunicação, faz sentido, né? Você marca, toda vez que você ouve a trilha, você já sabe, vem aquele conteúdo, Exato. né? É muito interessante, isso, né? também já vi alguns vídeos na internet de cenas de filmes com outras trilhas, né? Pega lá uma cena de um filme de terror e coloca uma música animada de fundo ou uma trilha suave de fundo, já perde aquela característica de causar medo, de causar o susto do filme de terror, porque a trilha sonora, né, a música de fundo no filme, na novela, na série, ela é muito importante para causar a sensação que a direção daquela peça quer causar, né? É importantíssimo. Muda completamente, assim, é um exercício muito legal. Vai no YouTube, vai numa rede social e procura cenas de filme, de terror ou de comédia e tira o som. Fica uma outra experiência, né? Ou coloca uma outra música por cima. É bem interessante de fazer, a gente vê a importância da música. E me chamou muito a atenção, eu gosto particularmente, a gente vai falar de esperança, gente, mas a partir também dessa questão de como se expressa, né, na literatura, na poesia, na música, como a gente sente, como a gente percebe isso através desses elementos, né? E não é exatamente sobre esperança, mas eu queria mencionar que eu gosto muito, Ronaldo, de alguns filmes, séries que se cria músicas especificamente para elas. Nós vivemos uma época do cinema, uma época áurea do cinema, em que as orquestras eram contratadas, né, especificamente para fazer as trilhas. Uma Odisseia no Espaço, 2001, Uma Odisseia no Espaço, o ET, eram contratados especificamente para isso, com orquestra, ainda né? Ainda tem trilhas só para filmes, enfim. Mas eram com orquestras, que eu acho sensacional. E aqueles produtos em que se cria uma personagem artística fictícia, e se cria todo um repertório musical para aquela personagem, né? Tem uma série, não sei se você já assistiu, acho que está no Prime, Daisy Jones and the Six Boys, eu acho que é. Não assisti. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Não, é Daisy Jones and the Six. É Essa Daisy Jones e os Seis, tá. né? Não assistiu? Essa eu nem conheço. Não, É. não é nova, acho que é não, acho não, tenho certeza, abri agora, 2023. Ela tá no Prime e Aham. é uma série baseada numa banda que não existe, mas é Uhum. tão real. Pensa que toda a série é feita em cima de uma, como se fosse contar a história dos Beatles, como eles se formaram, como eles depois se destituíram, como anos depois eles se reconectam em conversações com um documentário deles falando deles mesmos naquele tempo em que estavam na banda. A premissa é muito boa. Muito boa, só É. que é totalmente fictícia. Ficcional. Criada, Que teve um legal. livro, né? E depois criaram toda a trilha sonora para a banda. É sensacional. Muito bom. Tem um filme também, eu não vou lembrar o nome, com o Tom Hanks, que ele é empresário de uma banda. É um filme do início dos anos 2000 e é muito interessante porque conta a história de uma banda ali nos anos 50, 60, aquele início do rock and roll. E é criada, as músicas daquela banda foram compostas para o filme, para uma banda ficcional, uma banda que não existiu. Uma situação bem parecida com essa, só não lembro agora o nome do filme. Tô tentando achar aqui, mas não achei. Ah, achei. Deve ser esse aqui. Será que é The Wonders? Isso aí. The The Wonders. Wonders era o nome da banda, uma banda Uhum. fictícia, que simulava aquelas primeiras bandas de rock, como se Uhum. fosse os Beach Boys, por exemplo, né? Pega ali aquele movimento dos anos 50 nos Estados Unidos, né? Que surgiram todas aquelas boy bands de rock and roll. E é muito interessante, porque eles criaram a história para essa banda, o surgimento, a criação, a dissolução também da banda, e compuseram as músicas para o filme. E os atores ali, eles cantam as músicas. Então, o mais curioso é que o principal hit da banda no filme fez tanto sucesso que entrou nas paradas das mais ouvidas nos Estados Unidos no ano do filme. Que legal Então, isso. foi um movimento que é da ficção para a realidade, né? O Sim. oposto. Eu acho muito interessante também isso, né? Mas, enfim, não é hoje. Talvez um outro momento a gente possa buscar isso, né? Como as trilhas sonoras feitas para produtos culturais, elas marcam tempo, época, gerações e formam, quem sabe, até uma ideia, né, de momento de cenário. Mas hoje o assunto é a esperança, Ronaldo. E a gente quis começar com a esperança porque ontem mesmo eu estava me dando conta ali, nossa, nós vivemos alguns dias de cheias, mais uma vez, né, de questão dramática hídrica aqui na Serra Gaúcha. Caxias do Sul ficou na rota do clima, mais uma vez, e tivemos alertas, já fizemos programas sobre isso, mas nós temos uma memória traumática, né, do ano passado, que foi muito grave, embora essa chuvarada recente também causou estragos, também causou preocupação, e agora no Texas, né, pessoas morreram, várias vidas, né, foram ceifadas ali, e a gente acorda com essas notícias e elas dão um certo desalento, acho que a palavra é essa, né? Um desalento, um desacreditar um pouco assim da própria vida. E aí eu estava me lembrando que a esperança é uma coisa maravilhosa, né? Tem alguns professores que usam muito o termo assim, vamos conjugar o verbo esperançar, né? Porque a esperança, ela pede atitude. Mas antes de você ter atitude, Ronaldo, para a esperança, você precisa que ela esteja forte dentro de você. Criar, como se diz, criar um clima. Né? Cria um clima para a esperança, para que ela possa prosperar dentro de você e te mover para a ação. Então, é nesse sentido, é antes ainda da ação. Que parece simples, né? Ah, eu tenho esperança em dias melhores, então eu vou fazer minha parte. Parece simples, mas não é. Então, para isso acontecer, eu preciso me inspirar, eu preciso alimentar isso. E aí vem a arte, a literatura, a cultura de uma forma geral. Essa provocação, Beverly, de falar sobre esperança, e por conta da minha formação, eu gosto de puxar o assado, digamos assim, para as representações ficcionais, né? Para a esperança na literatura, no cinema, na televisão, porque compreender como que sentimentos, como que emoções humanas são trabalhadas na arte, nos ajuda a entender como que nós, seres humanos, nos relacionamos com esses sentimentos. É, é muito interessante a gente perceber que ao longo da história, vamos pegar uma emoção que todos nós sentimos em algum momento da vida, que é o amor romântico, né? O amor por uma outra pessoa.
Esse sentimento, por exemplo, ele sofre diversas alterações no modo como ele é representado na literatura ao longo do tempo, né? Se a gente utilizar como base um clássico da literatura ocidental, que é a Odisseia e a Ilíada de Homero, a gente está falando de textos que foram escritos 2000, 2500 antes de Cristo, a temática do amor está lá, escrita de uma forma. Se a gente pegar já uma obra muito mais recente, mas ainda assim antiga para a nossa realidade, se a gente pegar uma peça de Shakespeare, que é Romeu e Julieta, o amor está lá e ele já tem uma representação bem diferente daquele amor que foi escrito lá na Odisseia e na Ilíada. Se nós pegarmos romances mais contemporâneos, livros mais recentes, o Beleza Americana, se a gente pegar o filme Beleza Americana... Que baita filme. Um filmão. O amor já está representado de uma outra forma. Por quê? Porque a nossa forma de viver esses sentimentos, essas emoções, mudou ao longo do tempo. Então, a forma como a gente representa esse sentimento na arte também vai mudar. Por isso que eu gosto de quando a gente fala de um tema como esse que você propôs para o programa de hoje. Vamos falar de esperança. Quais são as representações da esperança na literatura, no cinema, no teatro, na televisão? E isso nos ajuda a entender como que esse sentimento, o sentimento parece algo incomum, assim, em comum, né? Compartilhamos de esperanças diversas. Mas como que ele foi representado na arte? Isso vai nos ajudar a entender a nossa própria relação com essa temática da esperança, que é uma temática coletiva. É muito difícil a esperança ser encarada como algo individualizado. Depois eu vou chegar lá. Ronaldo, eu estava me lembrando, ontem à noite eu assisti de novo. Eu não lembrava da história, porque eu sou dessas, né? Eu lembro que foi muito bom, que me marcou o nome, o filme, um livro, mas às vezes eu não lembro os detalhes, às vezes eu não lembro nem o desfecho. Eu sou desses também. Nossa, eu preciso assistir de novo. Lembro de alguma cena lá no meio, mas eu esqueço dos detalhes. Total, né? total. Às vezes eu até penso, será que eu assisti? Tava dormindo? Como assim? Eu assisti, na verdade entrou nos destaques da Netflix. Eu não sei se já estava lá, se voltou para o catálogo, volta e meia o serviço de streaming faz isso, né? Ele tira alguns filmes clássicos, antigos, e fica um tempo sem, depois ele recoloca e vem como novidade, né? Como Água para Chocolate. É um clássico mexicano, é um filme clássico mexicano, antigo, até tentei abrir aqui para ver o ano dele, mas ele é bem antigo, acho que é da década de, sei lá, 90, início dos anos 90, tá? E até as cores, assim, são meio esmaecidas, coisa e tal. E neste filme, que é sobre amor, é sobre paixão, né? Ele retrata, eu achei tão interessante, meu Deus, isso aqui merecia uma tese de estudo. Retrata a tristeza acumulada ao longo de uma jornada no tricô feito. Então, o manto de tricô feito nas noites insones de tristeza fez com que aquela protagonista, né, do filme tivesse um manto, como, sabe o véu de noiva, que vai arrastando, o dia que ela vai embora da casa, ela vai numa charrete coberta pelo manto feito de tricô e metros e metros e metros vem arrastando no chão. Ela vai arrastando. Né? Nossa, é lindíssimo. Não conhecia. São essas coisas que a gente está falando, né? De como se retratou ali a tristeza, né? O sentimento de tristeza. Voltando à questão da esperança, eu concordo contigo que seja coletivo. E não só é coletivo, como por vezes ele é bilíngue. Ele não é uma coisa só de um povo. Ele é de várias culturas. Eu queria, se tu me permite, claro, em 2 minutinhos não, 20 segundos, rodar um trechinho de uma música que vai nortear a nossa costura hoje aqui, que foi tema de uma novela. Eu sei que o Ronaldo é noveleiro, então ele vai lembrar certamente dessa novela Faz aqui. tempo, a última que eu assisti foi Pantanal. Não, mas essa é velha, tu vai lembrar. Vamos ver se tu vai lembrar o nome da novela. Já lembrou? Esperança, né? O nome da música é Esperança. A novela, acho que era O Rei do Gado, né? Não era? Não era Esperança mesmo, de 2002? O nome da Esperança da novela, não lembro. Ó, ele sabe muito de novela. Ou é Terra Nostra? Eu vou pesquisar aqui. Não lembro. Lembro que era a travessia, né, dos italianos.
com a Laura Pausini cantando essa, mas com vários outros protagonistas em várias línguas. Esperança, de 2002. É o nome da novela. Isso aí. Com Com Giannichini, isso? Giannichini, isso mesmo. aí. Conta um pouquinho dessa novela que eu não lembro mais. Essa eu também não lembro. Tá, mas tu tá com um negócio aberto aí. Eu vou contar o que está escrito aqui. Conta. Ó, Tony, um italiano pobre, se muda para o Brasil e vive um conflito amoroso ao se envolver com duas mulheres. Maria, cujo pai não aceita o romance pela condição social de Tony, e a maquiavélica Camille, que é filha do seu patrão. Eia! Olha as várias línguas. Eu acho isso sensacional, gera uma emoção. É aquilo, não é só a música, é a mesma letra cantada em línguas diferentes. Não é um negócio sensacional? A esperança cantada em várias línguas. É um sentimento poético, né? universal, né? Universal. Essa novela é do Benedito Rui Barbosa, eu tava vendo dele. aqui, que é o mesmo autor de Pantanal, também de aquela outra que agora passou um remake Vale Tudo? do café, do cacau. Me esqueci. Qual que era, meu Deus? Renascer. Renascer. É, o Benedito Rui Nossa, Barbosa. eu E do Rei do confundo. Gado também. O Rei do Gado. Mesmo autor. É, porque tem uns temas parecidos, Uhum. né? Enfim, usando um pouco a música, né? E voltando aqui à questão de como isso impacta, né? A questão do coletivo, a questão do acultural, ou seja, está em várias culturas, não depende de uma cultura e nem de um tempo. Porque a esperança, ela é como se fosse uma mola propulsora de todos os tempos. Mas ela não fica sozinha, ela precisa ser regada, eu diria assim. É importantíssimo que ela permaneça apesar dos pesares, apesar dos contextos, né? Acho que uma das motivações para a gente falar sobre as representações da esperança na arte, na cultura, está relacionado ao momento que a gente vive, né? A gente liga o noticiário, tem notícia ruim. A gente vê cenário de guerra no Oriente Médio, cenário de guerra entre Ucrânia e Rússia, com essa apreensão global pelo que pode acontecer, né? É um momento delicado geopolítico, né? Então isso faz com que a gente acenda o alerta do que o que vai ser do nosso futuro, né? E nesses momentos é importante que, apesar do cenário adverso, a gente mantenha essa chama de que as coisas poderão melhorar, né? E aí que eu gostaria de entrar em dois aspectos, né? Primeiro vamos para a origem etimológica, né? Que nos ajuda a entender do que estamos falando quando falamos de esperança. A palavra esperança, ela vem do latim, né? Esperantia, esperare, né? No latim, que significa espera ou aguardar. Então, a própria origem da palavra está relacionada à espera por um momento melhor, né? Ou a espera por algo melhor. Mas a espera por si só, quando a gente fala em esperar, aguardar, esses verbos são passivos, né? Você fica parado esperando que algo melhore. E a esperança, o sentimento de esperança, ele pressupõe um certo nível de atitude, de ação. Mas antes disso, o sonho, né? Então, por isso que é importante, você falou antes, que a esperança não é ação, não é o agir por agir. A gente precisa primeiro ter a utopia, são temáticas muito relacionadas entre si. O sonho está relacionado à esperança. É preciso, quem não tem sonho não tem esperança. Então a gente tem que vislumbrar, tem que imaginar possibilidades melhores para poder carregar a esperança de algo. E eu já vou trazer os exemplos da ficção. Tem uma obra fantástica, eu nunca li, mas eu tive acesso a ela, assim como boa parte das pessoas, por meio do filme, que é O Conde de Monte Cristo. Eu acho uma obra excepcional, eu ainda quero ler esse livro, mas assim, Beverly, são 1000 e poucas páginas, né? Eu fico pensando, nossa, eu vou levar 1 ano para ler O Conde de Monte Cristo, que é um clássico da literatura do Alexandre Dumas, que é um autor francês. E talvez, ouvindo aqui eu falar, você se lembre do enredo.
né? Ele conta a história de um oficial da Marinha, não lembro agora o nome do protagonista, Edmundo Dantès, né? E ele sofre uma intriga palaciana de modo que ele é preso injustamente e ele é levado para uma prisão que fica num castelo, num rochedo, numa ilha. Então parece algo impossível de se fugir. E ele perde a esperança de qualquer futuro ali, porque ele fica isolado numa cela fria. Imagina aquele cenário de uma masmorra, né, em que os prisioneiros daquela época ficavam submetidos. Não tem possibilidade nenhuma de ser liberto, porque ele não foi julgado, ele foi preso por uma trama política, né? Ele é trancafiado lá naquela ilha. Não tem esperança de fuga, porque ele está no meio de uma ilha, no meio do mar, não tem o que fazer, né? E daí ele perde a esperança porque ele perde a capacidade de imaginar o que vai ser o futuro dele. Então, perceba como sonho e esperança estão intimamente ligados. E quando que ele volta a ter esperança? Quando em um dia aleatório surge na cela dele um abade, que eu não lembro o nome do personagem, mas que no cinema o Dante, o protagonista, é interpretado pelo Antônio Bandeiras e o abade é interpretado pelo Richard Harris. E ele chega na cela dele cavando, porque esse abade é um intelectual e ele imaginou uma rota de fuga, cavando com uma colher nas pedras, na terra, para fugir da prisão. Ele também está preso ali injustamente. E quando ele recebe essa visita do abade, que já é um senhor de idade, ele volta a ter esperança de que é possível sim sair daquela prisão injusta. E nesse período em que os dois ficam em contato, o abade, que tem toda uma trajetória intelectual, ensina noções de filosofia, de história, de política para o Dante, de modo que ele passa a entender por que ele foi preso, por que está ali. E o mais legal da história é que ele tem uma espécie de mapa do tesouro, né? Ele sabe que há um tesouro enterrado na ilha de Monte Cristo. E esse sonho, né? A gente está falando de ficção. E esse sonho de encontrar o tesouro na ilha, né, e de dar uma reviravolta na vida do protagonista, faz com que ele saia daquele estado letárgico de ficar escorado na cela e, assim, sem esperança nenhuma do futuro e pense num plano para sair dali, né? Muito legal. Eu li esse livro, eu lembro de ter lido, mas é aquelas velhas histórias, não lembro os detalhes, foram muitos anos, na minha época de colegial. E vale mencionar que este abade, eu pesquisei, que eu não lembrava o nome também, Abade Faria. Faria, isso aí. Eu pesquisei, mas ele também é preso. Não é um encontro de alguém que vai visitar. São Não, dois presos. Isso aí. Duas pessoas na mesma condição. E uma que ainda luta, ou seja, o cavalo buraco tinha essa ideia, né? Eu faço alguma coisa mesmo diante de todas as minhas impossibilidades, porque era a figura do curioso, aquele arquetípico, né? Que leva a isso. E o outro tá precisando de uma inspiração. Então, os dois juntos, eles se retroalimentam na esperança, né? Isso, por isso que eu quis trazer esse exemplo para mostrar como que a esperança é coletiva e ela tem dois elementos importantes, que é o elemento intelectual e o elemento de ação. Ou seja, é necessário o sonho, que é a parte imaginativa da esperança, e também tem que ter a parte de colocar o sonho em ação, fazer aquele sonho se tornar realidade. No caso do Conde de Monte Cristo, é o sonho da liberdade do personagem. Somente o Edmond Dantès, quando ele está preso, sem contato com o Abade Faria, ele está em desesperança. Ele não tem perspectiva de fugir ou de ter a liberdade novamente. Ele foi preso injustamente. Ele não tem esperança nenhuma. Quando chega o Abade, que tem... O Abade é quem apresenta o sonho para o protagonista. Ó, tem como fugir desse lugar. E não só tem como fugir, tem um tesouro te esperando na ilha de Monte Cristo. E com essa fortuna você pode voltar e se vingar de quem te colocou aqui injustamente. Claro que é uma história que fala sobre vingança e a gente não está falando de um sentimento tão nobre assim, mas é o contexto da obra, né? Então nós temos esse aspecto do sonho,
que é o que permite voltar a ter a esperança, ao mesmo tempo em que é necessário a ação, que é quando os dois passam a planejar como que é possível sair daquela prisão que fica no meio de um rochedo, no alto do mar. Achei tão interessante esse exemplo que tu trouxe, acabei me lembrando, Ronaldo, que a esperança, ela é insumo dos vivos, ela é insumo da animação. Veja, né, usando esse mesmo exemplo que tu trouxe, tem a parte que é a parte do animado, né? Estou animado, me sinto animado, vai ver que é a etimologia da palavra, né? Por outro ser vivo, que também é animado. Juntos a gente cria uma animação, né? Claro que depois o tesouro, a ideia de encontrar alguma coisa ali, dar um sentido, pode ser inanimado, pode ser objetificado, mas não é no objeto que se dá a animação. Ela precisa de um sopro, né? O sopro da vida. A gente vai ter que ir para o intervalo, Ronaldo. Eu só queria trazer aqui que eu pesquisei, eu não sabia disso antes, já que você trouxe a etimologia da palavra esperança, eu achei bem interessante. Você trouxe do latim, né? Mas o latim é uma língua que deu origem a outras línguas. Então, quando a gente constrói a palavra esperança, que é a nossa palavra, ela é a soma de algumas palavras, né? Lá a origem no latim, que é espes, mas depois ela vem lá para outras variações, né? A raiz é espes, né? Depois ela vem para outras variações que formam a palavra esperança, que sai do sentido de aguardar, do esperar, para o sentido, achei tão interessante, deixa eu ver onde é que está aqui, que é expandir, aumentar, ter êxito, levar um projeto adiante, que é a raiz indo-europeia. Então, ela chega, né, como esperança na raiz indo-europeia, dando sentido de expansão, de aumentar, de levar um projeto adiante. Faz muito sentido, né? É muito interessante ver como que as origens das palavras estão relacionadas com os usos que nós damos hoje e o sentimento que tem por trás dela, né? Verdade. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, tem vários ouvintes já participando, mas eu vou deixar para depois do intervalo, tá, gente? A gente faz bem rapidinho aqui o intervalo e na sequência a gente já tá de volta, não sai daí não. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você sabia que não precisa se deslocar até uma unidade de saúde para ter atendimento médico em casos de menor gravidade? Quem é cliente Unimed tem a tranquilidade de realizar consultas virtuais de forma rápida, segura e prática com o nosso teleplantão. No teleplantão Unimed, você tem acesso a consultas médicas, atestados, prescrição de medicamentos e solicitação de exames. É prático, rápido e de onde você estiver. Para agendar sua consulta online, ligue no telefone 54 3201 6282. 11h39. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a temperatura? 13 graus. Dia 1º de agosto, sexta, às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando os 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nentepai del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 99983-6066. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Para todo gaúcho dormir bem neste inverno, o governo do estado promove a campanha Aquece RS. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta tri quentinha. Vem ajudar agora a deixar o frio lá fora.
Precisamos arrecadar lençóis, fronhas, toalhas de banho e de rosto, além de cobertores para aquecer e dar conforto a quem mais precisa. Divulgue, incentive, doe e vamos juntos ajudar a aquecer todos os gaúchos hoje e no futuro. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. Aquece RS, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. A solidariedade nos une. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h42, de volta. Eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, batendo um papo hoje aqui sobre esperança. E você, nosso convidado, nossa convidada. Você é uma pessoa que se considera esperançoso, esperançosa? E o que você faz para manter a sua esperança sempre assim revigorada? Você se considera uma pessoa esperançosa, Ronaldo? Eu vou responder da forma que o Suassuna respondeu. O Ariano Suassuna, numa entrevista para o jornalista Eric Nepomuceno, ele colocou que não se considerava uma pessoa otimista, porque considerava os otimistas tolos. Também não se considerava uma pessoa pessimista, porque os pessimistas seriam amargos, mas se considerava um realista esperançoso. Uma pessoa que tem o pé no chão, confia na realidade, mas que tem esse sonho, essa utopia de que as coisas possam melhorar. Eu acho essa frase genial, de modo que eu não consigo imaginar uma resposta melhor para uma pergunta como essa. É boa a resposta. Então eu vou me valer do Ariano Suassuna, que é o autor de O Alto da Compadecida. Você sabe, Ronaldo, eu gosto muito do Ariano Suassuna também, mas eu fico às vezes pensando, porque como o nosso insumo de trabalho é também os conceitos, os signos, as palavras, né, os conceitos das palavras, por vezes eu fico me perguntando se nós, profissionais de comunicação, por vezes também não ajudamos a consolidar uma confusão que tem por aí, que é essa confusão dos conceitos, né? A gente usa amor para coisas que não são amor, a gente usa paz para coisas que não... Cultura de paz, né? É uma coisa que as pessoas falam, mas às vezes colocam elas num lugar que não é exatamente... Teria uma palavra melhor para dizer aquilo que a gente gostaria de dizer, porque a cultura de paz, ela é tão preciosa, que a gente deveria usar ela de maneira muito assertiva, só quando realmente aquilo não para tudo e qualquer coisa, sabe? Deus. Por que a gente coloca Deus em tudo, né? Aí a gente confunde o Deus com letra maiúscula, o Deus com letra minúscula, e a gente acaba contribuindo para uma confusão que muitas vezes, para nós, aquilo está claro. Mas, para geral, será que está claro? Se a gente não contribui para uma confusão? Então, o lugar, por exemplo, de ter um sonho com a esperança, não estou te dizendo, eu super concordo e acho maravilhosa resposta. Mas às vezes eu fico me perguntando, o que é a esperança? Ela é um sonho? O sonho passa pela esperança? O que vem antes? Porque às vezes sonho é sonho, esperança é esperança, né? Sim, importante. Banana é banana e não é melancia, né? Eu acho, com essa frase muito simples, assim, um pouco banal, eu utilizo para dizer que a gente tem que chamar as palavras pelos nomes que elas de fato têm. E ok, às vezes dá uma derrapada, não tem problema. Mas sim, Beverly, é uma provocação, uma autocrítica interessante, né? Quantas vezes nós, comunicadores, acabamos contribuindo para o esvaziamento de significado das palavras. Eu estava lendo um livro nesse fim de semana sobre a história da literatura ocidental, do John Sutherland, Uma Breve História da Literatura. E lá pelas tantas, o autor menciona como que a gente utiliza algumas palavras de forma equivocada. Por exemplo, épico e tragédia. Caiu um avião, a gente diz que é uma tragédia.
né? Foi um acidente, é algo horrível, é doloroso, tanto para as famílias, para as pessoas que estão envolvidas, mas tragédia se refere a um gênero literário que está relacionado ao teatro. Isso é a tragédia, né? As tragédias gregas. É um texto que é feito para ser encenado. A mesma coisa o épico, né? Um time de futebol virou o jogo com um gol nos acréscimos. A gente diz que o jogo foi épico. Épico também é um gênero literário em que a gente tem a narrativa da formação de um povo. Por exemplo, os Lusíadas é um poema épico do Camões, que fala da formação do Império Português, por exemplo. Ou se a gente pega a Odisseia e a Ilíada, são épicos que demonstram lá o surgimento da cultura grega. Mas só para... Trouxe esses exemplos só para corroborar. Histórico é uma coisa que é bem mais comum até do que desses outros 2 exemplos que tu trouxe, né? Tragédia acho que é bem comum também. Mas histórico, a gente se refere a um time de futebol fez um feito histórico. De uma história de 40 anos. 40 anos não é história ainda, E daí né? a gente acaba esvaziando o significado, né? Das palavras. Concordo. E daí quando a gente quer dizer uma coisa grave, ou com a gravidade que deveria de fato ser enunciada, ser falada, nos faltam palavras. Tem um crítico literário que se chama Jaime Ginsburg, é um crítico brasileiro, em que ele analisa como que o que ele chama de crise da representação quando o assunto é trauma. E é muito interessante olhar que em momentos muito graves da história da humanidade, vamos pegar como exemplo o nazismo, o Holocausto, os sobreviventes do terror do Holocausto, que para o povo judeu é chamado de Shoah, não de Holocausto, por uma questão de terminologia, os sobreviventes do Holocausto falam e expõem em relatos, em livros, no cinema, o horror daquilo que vivenciaram, e muitas vezes faltam palavras que consigam descrever com exatidão o que eles passaram em um campo de concentração. Tamanho o trauma que foi durante aqueles momentos que eles vivenciaram. O mesmo pode ser observado na literatura de relato dos sobreviventes de torturas nas ditaduras que nós tivemos no Brasil. Teve a ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas, e teve também a ditadura militar de 64 a 85. E sobreviventes têm uma dificuldade, quem passou por uma tortura física, psicológica, tem uma dificuldade em colocar em palavras de modo que seja compreensível. É basicamente uma lacuna da linguagem. A gente não consegue traduzir na linguagem determinados tipos de dor, de tão fortes e de tão angustiantes que eles foram. Um exemplo mais fácil para a gente entender isso que tu acabou de dizer, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma coisa que a gente não viveu, está longe de nós, é mais difícil entender, né? Embora para os familiares seja, né, pontual. A pandemia. A Covid-19 é mais recente na história, né, das pessoas, e muitas pessoas que nós conhecemos tiveram exatamente essa percepção. Para quem teve morte, perdas, a Covid foi uma coisa. Para quem não teve, mesmo vendo tudo que viu, é diferente. E tem muitos relatos dessa dificuldade de explicar em palavras, né? Sabe quando a gente diz aquela expressão, eu não sei nem como, abre aspas, né? Não sei nem como explicar, não sei nem como te dizer o que eu estou sentindo. Isso está relacionado a esse buraco, essa lacuna de a linguagem dar conta de determinados sentimentos, de tão profundos que eles são. Né? E quem passa por determinados traumas, por que eu estou trazendo esse exemplo específico? Né? A oração de São Francisco, que a gente está falando de algo com 800 anos, né? A gente fala de esperança. Qual que é o contrário de esperança? Qual que é o antônimo? Né? Vamos lembrar das aulas no ensino fundamental. Qual que é o oposto de esperança? Eu arrisco dizer que desespero e medo. Né? Na oração de São Francisco, tem aquele momento em que diz, onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, escrito em 1940, no segundo ano da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o mundo mergulhando numa guerra, não sabendo o que seria o amanhã. O poema é Congresso Internacional do Medo. Carlos Drummond de Andrade é um poema é um poeta de desesperança. É meio difícil você encontrar nos poemas do Drummond pitadas de esperança, justamente pelo contexto social, né? Ele escreve lá nos anos 40, final dos anos 30, anos 40, em que o mundo estava virado de cabeça para baixo, com os horrores do nazismo, com os países entrando em guerra. Olha como começa o poema. Eu busquei aqui durante o intervalo. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Depois ele segue com outros versos, né? É um poema em que falta esperança para o Drummond. A gente falou da representação da esperança, aqui a gente tem uma representação poética da desesperança. Por isso que é importante a gente cultivar esse sonho ou essa esperança, mesmo diante de momentos difíceis. Porque quando resta a desesperança, quando não tem mais a esperança, resta o desespero e o medo que a gente vê aqui nesse congresso internacional, que é o poema do Drummond. Legal isso. E eu e o Ronaldo falávamos aqui fora do ar, né, de que a gente chegou a um entendimento, né, de que existe a esperança, né, a ideia de esperança, que é essa que nós estamos falando e trazendo elementos dela, mas que para o dia a dia, né, como um antídoto para a gente ter a esperança, como se fosse acender o foguinho da esperança, a gente precisa de múltiplas esperanças, né, as esperanças, que são muitas vezes colocadas, eu usei o termo aqui de uma geografia diferente, porque a geografia, por vezes, da nossa vida está no trabalho, está no relacionamento amoroso, romântico, está no relacionamento familiar, está no relacionamento com as amizades, está na questão da espiritualidade, está na questão do ganhar o sustento, enfim. São várias as possibilidades que a gente poderia aplicar. Ora uma, ora outra, ora outra. Mas que a esperança, ela é uma costura que vai indo em todas as áreas e que ela precisa ser cultivada, fomentada, acarinhada, não sei qual a palavra adequada aqui, mas a gente precisa ter noção e consciência de que a gente precisa retroalimentar, né, em várias áreas. Ela não pode estar só numa área. Quando ela está só numa área, parece que a esperança está doente. A esperança está doente. Como um todo, né? Como o sentimento, né? Como um todo, isso aí. Eu quero rodar aqui rapidamente. Rodar não, vou primeiro trazer os ouvintes, vamos lá. Ouvintes. A Ana Célia, do Centro, ela mandou um vídeo de visualização única para mim aqui, só dos pezinhos dela dançando as músicas que a gente estava rodando aqui no programa. A Lili Paludo, do Paraí, está com a gente. A Salete também está com a gente aqui, a Salete, de uma forma geral. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. A Suzana mandou um áudio. Suzana, vou rodar aqui por tua conta e risco, tá bom? Vamos escutar juntos. Bom dia, Débora. Estava ouvindo vocês, estava na rua, cheguei agora. Vocês estavam falando do dia de hoje, dia da coincidência. Eu amo esse dia, pois nesse caso eu nasci nesse dia. Opa! Então, dia da coincidência e eu gosto muito. Opa! Parabéns, Suzana. Felicidade, Suzana, alegria. Vamos tomar um mate de esperança hoje juntos aqui. Lá na live tem o Everton Santos participando também, um assunto denso, né, Ronaldo? Eu sei que as pessoas, às vezes, elas precisam de um tempo, eu mesmo preciso de um tempo, às vezes, para administrar esses assuntos densos. E a gente vai ajudar a administração desses assuntos rodando mais um trechinho de uma música que eu lembrei que também trata da esperança e é uma música com sinergia com a nossa região. Mais um trechinho. Nós vamos servar agora um chimarrão verde de esperança, esperança em dias melhores, em dias de paz. Eu vou cevar um mate gordo de esperança. Pronto, já deu a letra aqui, né? Achei interessante que o mate da esperança não é qualquer mate, é o mate gordo.
abundante, rosado, né? E quando a gente fala que para nós, nossa cultura, ser gordinho é estar apto a lidar com os reveses do clima. Você precisa de uma capa de gordura para te proteger. Então, na nossa cultura aqui da Serra Gaúcha, estar gordinho, estar fortinho significa ter saúde, ter capacidade de enfrentamento. Então, é interessante o início, né? E quando ele fala também, vou cevar um mate de esperança, ele fala de um futuro melhor, né? De esperar um futuro melhor. E esperar um futuro melhor não é ficar sentado olhando o futuro melhor acontecer. É esperar no sentido de o que eu estou fazendo agora para que o meu futuro melhor aconteça. Uma boa pergunta, né? Aí dialoga com aquele exemplo do Conde de Monte Cristo, né? Além do sonho, tem que ter a ação. Né? O sonho está interligado com a ação e isso constitui uma esperança. Gostei das participações dos ouvintes, sempre bom que eles entrem em contato e comentem o que estão achando aqui das nossas conversas, né? Parabéns para a Suzana. E eu vou deixar uma dica de filme, Beverly, falando sobre essa temática da esperança. Não parece, à primeira vista, um filme que fala sobre esperança, mas eu estava lembrando aqui, eu assisti há algumas semanas pela, sei lá, 7ª ou 8ª vez, que é A Vida é Bela. Eu acho lindo esse filme. A Vida é Bela é um filme lindíssimo, né? Para assistir tem que estar preparado com uns lencinhos do lado, que ele tem, digamos que 2 atos, né? Tem um primeiro momento do filme que é mais lúdico, é mais alegre, que faz a contextualização da história, né? E tem um segundo momento em que já se passa no campo de concentração, né? E o filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, e já é mais dolorida, né? A cor do filme fica mais acinzentada, mas é a história de um pai tentando proteger o filho dos traumas da guerra, né? O pai e o filho estão no campo de concentração e o personagem principal, que é o Guido, né? Ele protege o filho do trauma e dessa falta de linguagem que o trauma causa, né? Quem vivencia um trauma como um campo de concentração, como a gente falou ali daqueles exemplos de escritores que relataram, né, que estiveram nesses campos, a palavra de ordem é a desesperança, né? A falta de uma perspectiva. E como que ele faz o filho sobreviver durante o período em que eles passam no campo? É a esperança de que aquilo fosse um jogo, né? A criança tem lá seus 5, 6 anos, ela não sabe exatamente o que está acontecendo, e o pai cria uma ficção de que aquilo lá não passava de um jogo e que quem fizesse tudo certinho, se escondesse no momento que precisava, iria ganhar um tanque de guerra, um prêmio por ter vencido aquele jogo bem severo, bem realista, né? Ele planta uma esperança no filho. O filho, quando brincava, né, antes de estar no campo de concentração, ele gostava de brincar com as miniaturas dos tanques de guerra. Então, ele planta uma esperança no filho de que ele vai receber um tanque de guerra em tamanho real, se ele fizer tudo certinho, né? Não aparecer, se esconder quando aparecerem os algozes ali do campo de concentração. É uma história muito bonita, ao mesmo tempo em que ela é triste pra caramba, né? Eu gosto de revisitar filmes assim, porque eles nos resgatam, né, de momentos assim difíceis como a gente está vivendo esse período. E cada vez que a gente assiste, a gente vê algum detalhe que a gente não tinha percebido antes, né? Verdade, concordo contigo. Lembrando que o Júnior Kurtz também diz o seguinte, ele chegou um pouquinho mais tarde no programa e ele fala daquilo que a gente já tinha comentado, que os imigrantes italianos também tiveram muita esperança, tanto é que houve até uma novela chamada Esperança, né? Com certeza. Depois eu fui pesquisar aqui, eu não lembrava direito, eu fui olhar a imagem do Gianecchini na figura do Tony, aí eu lembrei, né, da figura dele, a vilã com que ele se envolve no trio amoroso era a Ana Paula Arósio. Isso aí. Bonitona, e a Priscila Fante era Sumiu, né? Sumiu total. As duas, na verdade, né? E me lembra que era sobre uma questão que envolvia a briga operária, né? Era uma questão operária
naquele contexto, não só dos italianos, mas de outros imigrantes também, né? Por isso a esperança. Ronaldo, eu preciso fechar o programa de hoje e lembrei, quando você falava aqui do filme A Vida é Bela, que talvez o insumo da esperança para dias difíceis é que não há mal que nunca acabe. Né? Já tem aquele ditado, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Isso aí. Quando a gente tem a esperança e sabe que aquele problema não vai ser para sempre, já dá uma esperança, né? Nada é para sempre, Nada né? é para sempre. Bem, bem interessante. Vou fechar o programa, então, com a música tema que o Júnior falou aqui, né? Que é a música Esperança, da Laura Pausini, com vários outros protagonistas falando da esperança com línguas diferentes. Ronaldo, obrigada, viu? Um abraço, um bom início de semana. Para todos. A gente fica por aqui. Na sequência vem a mensagem Um Olhar Diferente, depois o No Ponto, servindo a notícia, para que você possa acompanhar a programação aqui da tua Rádio São Francisco.